Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal Rascunho da IBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. E nesta oportunidade nós estaremos comentando e aprendendo um pouco da lição de número 7 dos nossos jovens, né? A lição dos nossos jovens, que tem como título a vitória de Cristo sobre os demônios, o senhorio de Jesus, ou melhor, o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. Basicamente, o nosso comentarista, Tiago Brasil, ele trabalhou a questão da vitória, do triunfo de Cristo sobre o Gadareno. Nós vamos entender aqui a característica dos demônios no Novo Testamento, e também ele colocou como objetivo o processo da demonização a partir do caso do Gadareno, e assim sucessivamente. Esse é um assunto um pouco questionável, não que pela parte do escritor, pelo contrário, é que as culturas, religiões e culturas anteriores trabalhavam ou pensavam de forma diferente. Isso nós vamos trabalhar agora nesta próxima lição. O texto bíblico em classe está inserido em Marcos capítulo 5, verso de número 1 a 9, que vai falar da cura de Gadara, do demônio gadareno. E chegando ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, ou os Gazarenos, assim que Jesus saiu do barco, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem com espírito imundo. Marcos capítulo de número 5, verso 6. E um homem com um espírito imundo que tinha demônios muito tempo. Lucas capítulo número 20, capítulo 8, ou melhor, versículo 27. E Mateus capítulo 8, versículo 28 também vai narrar a história. Encontrou-se com ele 2 homens possuídos de demônios. Aí é um comentário, Embora não haja discrepância entre as duas afirmações, mais do que entre as duas testemunhas, uma das quais testifica que algo foi feito por uma pessoa, enquanto a outra afirma que havia 2. Então é difícil de ver os principais detalhes, e foi aqui fornecido, poderia explicar o caso no versículo 3, que morava em sepulturas, e que nem mesmo com correntes se conseguiria segurar. Ele não usava roupa, nem ficava em casa alguma. Esses túmulos foram escavados nas cavernas rochosas da localidade e serviam para abrigos e locais espreitas. Isso não quer dizer cemitério hoje, popularmente falando, tá bom? Só para a gente aqui sintetizar um pouco. No versículo 4 está escrito: pois muitas vezes foram presos com grilhões, correntes, mas as correntes eram feitas por eles em pedaços. Os grilhões eram esmigalhados e ninguém conseguia controlar. Em Lucas capítulo 8, versículo 9, diz que havia muitas vezes espírito imundo, e pegou 2, e depois de mencionar como eles tinham tentado em vão amarrá-los com correntes e grilhões, porque ele quebra as algemas. Ele acrescenta que foi conduzido do diabo, o demônio, para o deserto, o poder tirano escuro, qual foi segurado. Vestiu-se de força sobre-humana e ao desprezar a contenção. Mateus também vai fazer uma narrativa, e ele vai falar assim: excessivamente feroz, para que ninguém passava pelo caminho. Ele era o terror de toda a localidade. Mateus vai fazer essa interação aqui. No versículo 5, e sempre um dia à noite andava gritando pela sepultura e pelos montes, referindo-se com pedras. Versículo 6 diz assim: quando ele viu Jesus ao longe, correu e prostrou-se diante dele, não com a espontaneidade que de Jesus: traga-me, nos corremos atrás de ti, mas inteiramente compelido, com tremenda rapidez, perante o juiz, a receber uma sentença. Tem um comentário plausível aqui. Dentro dessa demanda, os gadarenos
nos manuscritos do grego, vai dividir-se em três nomes, em três passagens diferentes. Gadarenos, Gazarenos e Gergesenos, né? E havia indício de favorecer os Garazenos, um templo de algumas consideram referência bem conhecida. Gerasa, por exemplo, 20 milhas do sudeste do mar da Galileia, há poucos e bons motivos para crermos que Marcos se refere a uma cidadezinha do mesmo nome no litoral ocidental, cujas ruínas chamam-se hoje de Querzea, ou seja, quem vai trabalhar isso vai ser Heaven Boscombe e Mark na página 89 e página 90. Né? Então esse homem morava habitualmente nos sepulcros, entre as sepulturas, como indica o imperfeito grego, que vai alcançar um estado tão extremo que não podia ser amarrado por ninguém, nem mesmo por cadeias, que também é conhecida como corrente. Né? A impossibilidade de prender o homem foi dramaticamente enfatizada pelos termos rigorosos. Os grilhões eram usados nos pés. Quantas vezes amarrados, estraçalhou-se as cadeias, esmigalhou os grilhões. Ninguém podia subjugá-lo. O texto grego indica que ninguém tinha força suficiente para amansar esta besta humana, né? No caso desse homem. No versículo 4, vai trabalhar aqui de dia a dia, continuamente, ou seja, texto grego fala, clamando, dando gritos, guinchos e ferindo-se com pedras. E no último verbo esta é a forma intensiva, né? Significando que eles cortava com o que reduzia-se drasticamente em pedaços. No versículo 7, Jesus, o Filho do Altíssimo, é uma indicação notável do conhecimento sobrenatural. O homem sofredor tinha consciência do nome humano, não é, de Jesus. Então ele sabia. Ele também tanto sabia do nome humano de Jesus como conhecia da divindade do Cristo, né? Então, embora ele parece que fosse um primeiro encontro com Cristo, mas tal conhecimento é prova de que o homem não estava simplesmente louco. Ele estava habitando com poderes demoníacos e que conhecia verdadeiramente a identidade de Cristo. Não me atormentes. Versículo Mateus 8, versículo 9 diz: Vieste aqui me atormentar antes do tempo? Em Lucas 8:31, ele fornece maiores esclarecimentos, contando-lhe que ele podia, e ele dizia assim, que não enviasse para o abismo. Né? Então ele tinha consciência de tudo, né? Ele tinha consciência cabal. Aqui está a nossa revista, a revista dos nossos jovens, né? Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, é o tema geral. Então, o nosso nobre Tiago Brasil, ele colocou aqui as evidências sobre a existência do demônio. Para estabelecer um ponto de partida, no mínimo dessa lição é necessário tomarmos como verdade alguns pressupostos, né? Alguns pressupostos elementares. Existe uma realidade para além do mundo físico. Dentro de quando vamos estudar demonologia, esse negócio, podemos ver que eles sempre vão reconhecer o poderio do Filho de Deus, né? Esses comentários que nós colocamos aqui sobre essa questão da demonologia, de todas essas demandas, nós vamos encontrar aqui que eles sempre reconheceram. Independente de qualquer situação que passe, Cristo venceu todas as lutas contra o demônio. Né? Ele não perdeu uma. Ele foi vencedor em todas, seja gadareno, seja lá em Gadara ou não. Aí o diabo o demônio estava tão ciente de quem era Cristo, que no versículo 9 vem a pergunta: qual é o teu nome? E foi endereçado ao espírito imundo. Demônio, que é mencionado demônio no versículo 8. Né? Esse mesmo espírito responde aí no capítulo 5, versículo 9 e 10, ele vai dizer assim: por outro lado, versículo 12, todos os demônios falaram em religião. Eles são religião, né? Era a unidade aí
uma unidade do exército romano que consistia em cerca de 6.000 homens. Somos muito. Um demônio era porta-voz do outro. Observe uma ligação dentro desse contexto. Então, a origem dos demônios, por exemplo. Essa é uma verdade clara na Bíblia. Os demônios está enquadrada na angelologia. Porém, os anjos, quando Deus criou, não criou demônios, não é? Deus criou tudo e viu que era muito bom. Então, eles tiveram, como criatura, tiveram as suas escolhas, né? A Bíblia é clara como a luz do sol, quando a atuação dos demônios desde o primórdio da humanidade, mas especialmente no início do ministério de Jesus, subsequentemente no trabalho da igreja, fundada por ele, para suplantar o reino da treva. É igualmente clara quando nos fala ao fim desse demônio, sua derrota eterna, prisão no lago de fogo e assim sucessivamente. Então a Bíblia, essa questão de demônio, ela existe e ponto. Em todos os casos, Jesus teve e sempre terá vitória. Não é? É tanto que é recomendável, quando tem uma situação obscura, que não está dentro do seu conhecimento, a Bíblia chama de casta de demônio. E a Bíblia vai dizer que só é expulso com oração e jejum. Então, não enfrente o demônio como causa natural, que você já perdeu, tá bom? Anjos caídos e os demônios. É certo que todavia procede de Deus e de nenhuma criatura inteligível não há reino dos anjos ou reino dos homens, que não tenha sido criado pelo soberano. Então, todo o universo, toda geração espontânea, todo mundo espiritual, com exceção do pecado e da maldade, podemos dizer que tudo é trazido à existência pelo poder e a soberania do grande amor dominador de Deus, o Pai das luzes. Tiago vai chamar, Tiago capítulo 1, versículo 17. Entretanto, Deus que criou tudo, ele criou um estado de pureza e de bondade. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Né? Na nossa revista ainda, o comentarista ele vai enfatizar bastante sobre a característica dos demônios no Novo Testamento, né? Nesse a primeira parte da nossa lição aqui vai dizer a atuação dos demônios no Novo Testamento, que eu já falei das evidências bíblicas e existenciais do demônio, né? Depois, no primeiro tópico, no segundo subtópico, ele vai dizer assim: as características do demônio no Novo Testamento. Nosso conhecimento sobre esses seres é muito limitado, absolutamente condicionado àquilo que as Escrituras falam. Por isso é importante concentrarmos-nos no que a palavra diz, e nunca com crendices populares, até porque quando se fala disso, você vai ver muitos mitos, né, religiões e muitos mitos acerca dessa demanda, principalmente na mitologia grega, vai ter muita coisa sobre isso. Na mitologia egípcia vai ter muita coisa sobre essas questões. Isso é bom só para estudo, mas não tem nada contextualizado com a sacrossanta palavra de Deus. Portanto, não traremos para esse assunto, né? Exceto que fosse um estudo mais vasto sobre os anjos ruins, os anjos maus, que chamamos de demonologia, ok? E assim sucessivamente. Você vai encontrar em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas capítulo 6, verso 6, que Judas só tem um capítulo, né? Então vai dizer que eles perderam seu estado celestial e tornaram-se operadores do império da morte. Então tudo foi criado por Deus, né? Quando houve a queda dos demônios e etc e tal. Então não existe nada que foge dos domínios do Senhor Deus, ok? E dentro dessa demanda nós vamos encontrar aí: não aguardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu lugar próprio, conforme está escrito em Judas, verso 6. Né? E foram removidos de sua posição gloriosa, caíram em condenação e tiveram sua natureza pervertida pelo mal que abraçaram e acompanham a posição mais frequente entre os antigos, os pais da igreja, por exemplo, que vai falar sobre a origem do demônio. E em seguida, segundo o pastor Ezequiel Soares, é que o diabo e os demônios são criaturas de Deus, mas a maldade deles não é inata, né? Mas, consequentemente, mau uso, ou seja, do livre-arbítrio.
Então, existe aí, começa, se for trabalhar isso aí, vamos começar um debate a longo, a longo tempo aí para dissecar essas situações, ok? A expulsão do querubim ungido, Orígenes, o pai da igreja, no século III, ele vai dizer, vai citar, falando sobre os destaques de cristão, da interpretação de que os textos de Isaías, no capítulo 14, Isaías vai falar de Lilith, demônio também, especialmente no versículo 12 e 13, e também em Ezequiel capítulo 28, não é? Mas aquilo lá, Ezequiel 28, não é demônio. Vai falar sobre o rei de Tiro, coisa assim, não é? Versículos 19, 12 e 19. Então faz alusão à queda do querubim e etc. Tal. Então esse texto já é bem resolvido. Né? A interpretação de origem, como nos textos aí e tal, foi acompanhada por antigos doutores como Jerônimo, Ambrósio, Milão e Agostinho. Considerado por muitos como o maior teólogo cristão do Ocidente, esta interpretação se vê referência à queda de Satanás nas profecias de Isaías. Ezequiel é que mais se produziu entre os evangélicos, se popularizou entre os evangélicos, quando se vê hoje, inclusive, as notas explicativas de Bíblia de rodapé, de Bíblia de estudo, aliás, os comentários bíblicos, manuais de teologia sistemática e outros autores quase sempre produzindo aí, que ouviram e leram e não fazendo exegese séria do texto. Eu particularmente discordo, porque tanto em Ezequiel não fala, não é demônio aquilo lá. O texto é muito claro, não tem como errar. Né? O texto é enfático. Grandes expositores da reforma protestante foram unânimes em não endossar essa ideia de que, por exemplo, Lutero, Calvino, disseram que seria um erro aplicar isso a Satanás. Claro, é erro crasso, erro grosso. Né? Parece que o método histórico gramatical e interpretação da escritura, tão preferido pelos reformadores, não tem sido levado em conta por muitos expoentes do protestantismo moderno. É que as pessoas gostam de demonizar tudo. Ou santifica o que é material, ou materializa o que é sagrado. E aí pronto, aí deifica algumas coisas, demoniza outras. É um negócio absurdo. Então tenhamos cuidado para saber que Cristo venceu os demônios e ter a certeza de que em qualquer circunstância ele é superior. Então a superioridade do reino de Deus, no terceiro subtópico, do primeiro subtópico, diz assim: uma verdade importante precisa ser dita com relação às batalhas espirituais, é que ela é absolutamente assimétrica, isto é, os conjuntos das forças e dos participantes desse conflito cósmico e espiritual possuem forças diferentes. Por exemplo, é óbvio que o anjo e os demônios são mais fortes do que o ser humano. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 21, Salmo, capítulo 8, versículo 5 e Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Dentre esses seres espirituais existe uma hierarquia, não é? De modo que os anjos existem pelos fatos de que é chamado anjo principal ou arcanjo. Então, como eu já disse, os demônios são ligados a hierarquias, né? E a hierarquia angelical. Tem aqui eu indico aqui também, irmãos, vários materiais, a teologia sistemática aqui lançado pela CPAD, de Stanley Wharton, aqui ó. Esse material é muito bom, vai aclarar bastante, né, sobre esse assunto, né, dos seres espirituais criados, né, vai ajudar muito. Eu preparei a aula pautada nesse material, um material de bastante relevância dentro da teologia sistemática, ok? Então, jovens vocês professores jovens e tal, né, você pode fazer uso desse material, tá certo? E de outros materiais também sugeridos pela nossa CPAD, que é vasto, né? E assim sucessivamente. Então, o endemoniado gadareno, conforme eu trouxe lá em cima, logo no primeiro ponto, essa questão de Gadara, os demônios onde vivia e tal, e a etimologia da palavra, né? Então, vamos lá. O relato da libertação do oprimido de Gadara é um registro das forças devastadoras do mal na vida de uma pessoa, porém, esta é a narrativa reveladora da graça libertadora do Senhor Jesus. Pensamos como o grande amor do Salvador vem em nosso favor para restabelecer entre nós a imagem de Deus, conforme Colossenses 3,10,
desgastada pelo pecado e deformada pelo maligno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então, a história desse homem, registrada nos evangelhos sinóticos, é o enredo de uma tragédia privada de convivência com uma família, isolada de qualquer relação social, um homem oprimido pelo maligno a ponto de perder a própria identidade e a consciência. Só que ele ficou consciente, conforme já li, né, de tudo que estava acontecendo ali com ele. Ele chamou Jesus, ele queria escolher o lugar para querer, onde é que ele queria ir, e qual era o destino dele, enfim, entendeu? É como sempre alguém diz, o diabo não é bobo não, ok? E essas coisas existem, existem, as pessoas não podem brincar com essas coisas. Aí na questão de demônios ainda nós vamos ver a questão de batalhas no céu. Apocalipse capítulo 2 é cheio de simbolismo, como é típico desse livro da Bíblia, ou seja, Apocalipse, fala de uma grande batalha entre Miguel e o diabo, com respectivamente de anjos, cada um, no capítulo 7, versículo 9 do capítulo 12, de Satanás, que está representado aqui na figura de um dragão, ou Dracon, quer dizer monstro, grande serpente, é derrotado, preceptado nos céus e lançado na terra para os seus últimos investida contra os planos de Deus. Então, a Bíblia é muito clara quando vai trabalhar essa questão. A maioral dos demônios, a sua identidade, derivado do hebraico Satã, ele é chamado de Satanás, que quer dizer adversário. Derivado do grego diabolos, ele é chamado de diabo, que significa acusador ou caluniador, aquele que provoca desacordo. Os significados às vezes são intercambiáveis nos dois nomes, consequentemente. Ele é certamente nosso maior inimigo externo, né, que não cessa de procurar ocasiões para fazer-nos cair e desviar dos propósitos e dos desígnios de Deus. Né? Em seu nome latinizado, Lúcifer, que não é bíblico, esse nome originalmente não existe na Bíblia, não é? Você vai ver algumas Bíblias com isso aí, mas seria equívoco de traduções, né? Mas biblicamente nos originais não se encontra esse nome na Bíblia, porque ele é um nome latino. Equivocadamente traduzido, cabe-se conduzir o leitor ao erro, mas respalda-se uma interpretação de que a estrela da manhã, filho da alva. Bom, se ele é príncipe da estrela, como é que ele é estrela da manhã? Então começa errado aí. São contrastes totalmente patente, estampado. Não precisa nem fazer exegese, porque está claro. Se ele é príncipe das trevas, não tem como ele ser estrela da alva ou filho da alva. Não existe. Né? Helel ben Shakar. Helel ben Shakar, isso está inserido no capítulo 14, versículo 12. Né? Ou seja, o diabo ao invés de rei de Babilônia. Entretanto, exegeticamente, não há nenhum nome próprio citado no versículo 12 do capítulo de Isaías 14. Ao longo da tradução em latim, a mais adequada seria o substantivo comum e não de substantivo próprio. Lúcifer como título, né? Ao invés de Lúcifer, um nome próprio. Aliás, diga-se de passagem que até mesmo Jesus é chamado de Lúcifer, quando se traduz para o latim a expressão estrela da manhã. Pronto. Então, em Apocalipse 22:16, se alguém está disposto a chamar de Jesus de Lúcifer, é só chamar ele de estrela da manhã. Então, observe aí que é um equívoco de algumas traduções de Bíblia. Então, Lúcifer, biblicamente, ele não existe, ok? Existe, não tem nada a ver com demônio e etc. E também esse nome não existe nos originais da Bíblia, ok, gente? Quando você vai colocar nos originais, não acha nenhuma razão de ser, ok? Porque ele é facho de luz, luzeiro, mas a Bíblia diz que o diabo é príncipe, um dos nomes dele é príncipe das trevas. Então como é que ele seria a luz se ele é príncipe das trevas? Logo a contradição é clara, ok? Só para desmistificar isso, na classe o aluno pode perguntar e você já tem adjetivo, já tem substância suficiente para tirar isso do foco, ok? O poder de Satanás, né? É inigualável poder que Satanás seja poderoso, mais do que todos os homens e os demônios juntos, os demais demônios. Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:9, embora nenhuma criatura seja onipotente como Deus, é também inegável que existem castas ou classes de demônio. E Jesus disse que essas classes de demônio
só sai com oração e jejum. Mateus capítulo 17, versículo de número 21, não é? Está escrito. Então é pura infantilidade e atitude de alguns crentes da igreja ficar cutucando o diabo, chamando, pisando na cabeça e tal. Isso é frescura. Tem alguns pregadores que ficam cutucando o diabo e tal. Não mexa com o diabo. Não mexa com o diabo. Uma certa vez, no Belenzinho, na nossa sede, eu vi um pregador, foi muito feliz. Eu cito aqui o pastor Cisac Valadares de Rio Claro. Foi muito feliz quando ele fez na sua mensagem, a pregação que ele fez, o tema foi sobre não mexer com o diabo. Deixa o diabo lá, que ele tenha as artimanhas dele, é só obedecer a Deus e deixa ele lá no lugar dele. Até porque, irmãos, vamos pensar um pouco. O diabo pecou contra você ou contra Deus? O diabo pecou contra mim ou contra Deus? O diabo pecou contra Deus. E o problema dele é com Deus. Eu não tenho nenhuma amizade com ele porque sou amigo de Deus. E procuro me aproximar de Deus. Então logo eu sou totalmente antagônico a ele. E vice-versa. Que Deus abençoe a todos vocês. Então tenhamos cuidado com isso. O domínio do diabo, de Satanás. Pelos menos 5 formas pelo menos de 5 formas a Bíblia evidencia que Satanás é o grande líder do reino das trevas, cujo seu governo estão submissos a demônios. Satanás, chamado de Beelzebul, príncipe, isto é, príncipe dos demônios, conforme Mateus 12, versículo 24 a 26. Diabo e seus anjos, que demonstra aí o inimigo tem os seus asseclas, capítulo Mateus 25, versículo 41. O príncipe desse mundo, João capítulo 12, versículo 31. O príncipe da tempestade do ar, Efésios capítulo 2, versículo 2. O Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo número 4. E na tentação de Jesus, o diabo mesmo declara ter proeminência espiritual sobre o mundo dessas glórias efêmeras. A mim foi dado entregue todos os reinos deste mundo. Versículo 5. Ele vai trabalhar isso de 2 Coríntios, né? Então, e dou a quem quero, né? No capítulo 4, versículo 6 de Lucas. Jesus não refutou a Satanás, disse-lhe que está enganado ou mentindo, pois, como o próprio Jesus afirmou, Satanás é o príncipe deste mundo. Então, tudo que referia a isso, ele estava certo. Eu sou príncipe disso, sou isso dentro desse mundo, entendeu? Então, tenha cuidado, vamos nos ater a Cristo, lembrando que em qualquer esfera, né, conforme disse aqui o nosso Tiago Brasil, nosso comentarista, e aqui reafirmo, que em qualquer esfera, Cristo, o reino de Cristo é maior do que do diabo. E o próprio diabo já sabe disso. O próprio Satanás já tem consciência disso. Então a refutação foi contra a tentativa de comprar a adoração de Deus. Jesus só refutou ele dentro desse contexto, de querer comprar a adoração a Deus. Então, vingar, sim, ter medo, né? Dentro desse contexto todo. Então, o poder de Jesus sobre os demônios, não dentro desse tópico, é inegável que ele tem poder sobre todas as coisas, que ele é poderoso, que Cristo é poderoso e que Jesus sempre foi o maior dentro disso. Para exemplificar e a gente já finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, por exemplo, do moço lunático Jesus expulsou um demônio que oprimia com violência. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 18. De Maria Madalena, Jesus expulsou 7 espíritos imundos. Então Jesus é maior, veja bem. Jesus expulsou 7 espíritos imundos em Marcos capítulo de número 16, versículo 9 e Lucas capítulo 8, versículo 2. Do homem de Gadara, Jesus expulsou uma legião, 6.000 demônios, talvez milhares de demônios estavam aí localizados no domicílio do corpo daquele homem e pobre e infeliz, né? Lucas capítulo 26, capítulo 8, versículo 26 a 33. Tanto os demônios quanto Jesus encontraram todos os mandaram embora. Então, os próprios demônios reconheciam que Jesus e sua autoridade e seu poder de imediatamente para o inferno e assim que ele quisesse. Então, Jesus já era reconhecido. De Cristo é muito poderoso nosso Deus, de modo ele é poderoso, e o poder dele se repete a cada instante, de que quando ele precisa usar, não é? Eis que vos dou poder, ele está escrito que ele declarou isso,
deu para nós autoridade sobre isso, para aqueles que têm comunhão. Ele disse: eu vos dou poder para pisar as serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Lucas capítulo número 10, versículo 19. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus continue sobre as nossas vidas e saiba que Cristo é superior a demônios e o seu reino é superior aos príncipes das trevas. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Próxima aula, aula número 8, será a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.